Prepara o vídeo dos caminhões aí. Elizabeth Sá, do sul do Piauí, mais de 100 caminhões estão impedidos de trafegar ali para escoar a soja por causa da PI Então, Lucas, 392. que situação, né? Tem imagens aí? Temos imagens. É o mal anunciado. E vamos mostrar as imagens, porque não tem outro nome. Elas falam por si. Sim, olha só. A gente vê aí, certamente esse aí deve ser um empresário da região, no seu carro. E aí ele passando aí na estrada, que não existe estrada, existe aí um barro, né? Você vê. E os caminhões parados, acostados, porque não tem condição nenhuma de tráfego. Alguns, inclusive, já até derraparam, estão no acostamento mesmo e sem condição de deslocamento nenhuma. Lucas, esse é o trecho da PI 392, são quase 17 quilômetros, são 16 quilômetros e meio, e onde estão, como você colocou aí, mais de 100 quilômetros, caminhões parados. Essa PI 392, ela faz a ligação dos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí e Bom Jesus, né? Essa PI aí, essa rodovia estadual, é por onde passa 60% da safra de grãos do nosso estado. Quer dizer, no momento que sabemos que a safra de grãos vai ser aí, o arrimo, vai ser aquele que vai puxar a economia, a arrecadação do nosso estado, a gente vê essa situação aí. Esse é o trecho, um dos trechos mais críticos, em que a gente espera, aliás, a gente não, os empresários já esperam, e aí é a fala dele, e a gente vai ver agora o Alzi Neto, que é da AproSoja, ele vai falar, em que ele diz que já espera pelo esse asfalto há anos, né? Verdade. Vamos ver aí o que diz o Alzi Neto da AproSoja. Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, dia 23 de abril, estamos desde a segunda-feira pela manhã com um trecho da PI 392 na saída da cidade do município de Baixa Grande do Ribeiro, em sentido à Serra Grande, interrompido pelo acumulado das chuvas e a criação de vossorocas e crateras que abriu o meio da ladeira e impossibilitou a passagem dos caminhões que por lá trafegam. Estimávamos na terça-feira ainda cerca de 100 caminhões enfileirados lá parados. Dois dados importantes a serem levados em consideração. Um é que se trata de um trecho licitado pelo Estado no ano de 2013 e que se encontra naquele financiamento do Finisa. Essa obra ela não foi retomada, apesar de chegou a semana passada algumas máquinas da construtora que deve retomar esse trecho, ou seja, tratamos de uma licitação de 7 anos. A outra informação é que é a rodovia de maior expressão para o estado do Piauí. E aí, Betinha? Tá, a gente viu as imagens, a gente viu a fala do empresário que está investindo no nosso estado. Então, assim, o que é que a gente pode falar diante de tantas imagens, dessas informações que foram colocadas? Falta planejamento, gente. Falta planejamento. Há quantos anos não se fala nessa recuperação dessa PI, dessa estrada? Há poucos dias, faz um mês, a gente viu o senador Marcelo Castro trabalhando no Congresso Nacional para levantar recursos para a recuperação e diz que uma das prioridades, inclusive esse discurso foi endossado pelo próprio governador Wellington Dias, seriam as estradas do nosso estado, mesmo no momento em que a gente atravessava um momento de enchentes e também do Covid-19. Mas a gente se depara com essas imagens há muitos anos. Eu imagino que, eu acho que desde quando eu comecei no jornalismo, a gente fala da situação aí dessas rodovias. Eu acho que o Tony também deve ter essa memória nada afetiva aí, desse tanto de tempo que se fala da situação das rodovias, sobretudo essa rodovia piauiense. Mas a gente tem aqui uma nota do DER, em que ele já se manifestou, e ele informou que uma equipe já está lá no local para avaliar e decidir quais as ações devem ser tomadas para melhorar as condições de trafegabilidade lá desse texto lá da PI 392. O órgão informou ainda que há equipes na região realizando a operação
tapa-buracos, né, com a implantação da sinalização horizontal no trecho entre Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. A nota diz ainda que foi emitida uma ordem de serviço para asfaltar a subida da Serra Grande. E a intervenção, e aí onde eu chamo a atenção, e é por isso que eu digo que é a falta de planejamento. A intervenção, essa intervenção tão necessária há tantos anos, ela vai dar início logo após o período chuvoso. Quer dizer, a cada período chuvoso se espera o período chuvoso chegar, passar, para se anunciar essas intervenções tão necessárias e exigidas há tanto tempo. Tony. Tony? Bom, o que é que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer aquilo que todo mundo tem vontade de dizer. A Betinha foi extremamente generosa na falta de planejamento. Tudo bem, talvez a expressão técnica seja essa, mas eu vou avançar em dizer o seguinte, o que há nesse momento, e está demonstrado com o episódio da pandemia, né, é aquela frase que a gente também já costuma ouvir, mas que ela pode ser levada adiante. A falta de vontade política revela não só a falta de planejamento, mas a insensibilidade e a incompetência de políticos. A incompetência, no que eu digo, não é só a capacidade, a falta intelectual, não é a incompetência intelectual não, é a incompetência de gestão política. Se você é um parlamentar, um senador da República, um deputado federal, precisa saber o caminho das pedras para poder fazer as coisas acontecerem. Tem que ser articulado, não ficar limitado a ficar liberando emenda. É só boca de emenda, ninguém sabe mais ouvir falar em outra coisa. Ninguém ouve falar de um deputado federal ir na linha de frente, ir para a tribuna, ir no ministério, brigar, se juntar, fazer uma frente para resolver problemas. Vocês lembram aí da rodovia da morte, que agora parece que está resolvida a situação da BR-135? Né? Esse caso da pandemia, volto a falar, revela que quando se quer, se faz. Agora, a incapacidade também de fazer coisas simultaneamente é outra coisa agressiva. Se estamos resolvendo um problema da pandemia, ao mesmo tempo vamos resolver o problema do fornecimento de energia, né, do abastecimento d'água, da questão das estradas, se não, para que tantos secretários num governo? Para que tantos secretários numa prefeitura? Para que tantos ministros em um governo federal? Se não é justamente para haver ações simultâneas. 100 caminhões parados numa estrada, numa rodovia, que felizmente a gente teve aqui a possibilidade de mostrar para chamar a atenção. Mas isso acontece todo dia. Eu fico com dó do Alzir. Fico com dó desses homens que vieram, né, para investir aqui corajosamente, colocar, né, o seu conhecimento, o dinheiro deles, né, o tempo deles, a vida deles. Ano que a e a gente vai colocar a recorde, culpa só em um governante? Tem que colocar a culpa em todos eles, né, em todos aqueles que são parte responsável por isso e que são políticos. As pessoas ficam falando aí do deputado Temístocles, que tem a boca de BR-222, mas ele vive numa luta e vai conseguir resolver. Por que esses deputados, cada um, não adotam uma rodovia para transformar, para a gente ver escrito na testa de cada um? Ó, essa rodovia é minha, eu vou resolver. Esta outra é do fulano, ele vai resolver. Para a gente acabar com isso, rapaz, essa Transcerrados é outra loucura, é um câncer. É um sofrimento para essa gente no sul do estado. É um sofrimento. Basta a gente ver aqui o que é entrar e sair em Teresina. Quem faz isso com regularidade diante dessa situação aqui, bem aqui nas entradas da cidade. Isso é só um parâmetrozinho, um parâmetro, né, mínimo para você imaginar o que seja. Quem coloca um caminhão, essas pessoas aí vivem, né, do frete que fazem, são donos dos caminhões, a maioria é dona. Aí quebra fecho de mola, fura pneu, motor esculhamba. Como é que o sujeito vai viver, rapaz? A carga ameaçada de ser perdida, né? É uma cadeia viciosa e poderia ser virtuosa em favor do Piauí e do Brasil.